Meu Deus, olha só quem apareceu. Vou tirar o meu óculos, que eu sei que tem gente que tem um negócio com a luz, aí eu vou tirar. Mas é isso. Gente, quanto tempo, né? Faz 4 meses que eu postei o meu último vídeo aqui no canal. E eu vim finalmente explicar, né, o que aconteceu, o que eu decidi, né? Porque o último vídeo foi referente a se eu vou decidir de medicina e tudo mais, sobre a psicologia, né? Porque eu tava fazendo 3 faculdades ao mesmo tempo, com a quiro, a psicologia. Eu acho que naquele vídeo eu não cheguei a comentar que eu tava fazendo quiro junto, eu não lembro mais. Mas enfim, vim dar o ar da graça aqui pra explicar, né? Dar um, querendo ou não, eu devo satisfações, né? De certa forma, pra vocês, o que que eu decidi e tudo mais. Então, agora tem vinheta, então solta a vinheta. Primeiramente, não repara a bagunça ali atrás, ó. Na verdade, é uma bagunça organizada, tá tudo organizado, mas se não ficar reparando que tá organizado, vai achar que tá desorganizado, né? E eu tô meio estressado, tá? Já vou avisando que eu tô um pouco estressado, porque eu não almocei, agora já deve ser 13 e pouco da tarde, e eu não almocei. Eu tô com jejum intermitente, né? Tô voltando com jejum intermitente. Aí, olha aqui, ó, Rafael TDAH falando aleatoriedades num vídeo que não tem nada a ver. Mas, enfim, eu vou começar explicando os motivos. Eu não vou. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Ah, já vai deixando o teu like, tá, no vídeo pra me ajudar, por favorzinho. Se inscreve no canal, tá? Faz isso agora, porque eu sei que tu vai esquecer no final. Então faz isso agora, tá? Eu agradeço de coração. E assim, eu posso fazer um vídeo com a minha trajetória desde que eu entrei na faculdade de medicina e tudo mais, desde que eu cheguei em Buenos Aires. Se vocês quiserem, comentam aqui embaixo, tá? Por favor, pra eu saber, porque se vocês não quiserem, também não tem por que eu fazer. Mas enfim, basicamente eu vou contar mais pra cá, né? Não desde o começo, pra não ficar um vídeo chato, massivo. Pra vocês entenderem mais ou menos os motivos de eu ter tomado a minha decisão, né? Se eu desisti, se eu não desisti da faculdade, qual faculdade eu desisti, né? Porque eu comentei naquele vídeo que eu ia decidir entre psicologia e medicina no final do ano, qual que eu ia começar e tudo mais. Começando o assunto, eu não sabia o que colocar, então eu vou começar tudo preto e branco aqui. Começa. Tudo começou, né, lá no pré-grado, o pré-grado foi tranquilo, pra quem não sabe ainda, eu fiz o pré-grado de agosto a dezembro. Foi tranquilo, me assustei um pouco, né, pela quantidade do que tinha pra estudar e tudo mais, mas foi tranquilo, consegui aprovar. Começou daí o segundo ano, né, porque na Barcelona o pré-grado é considerado o primeiro ano da faculdade. Aí comecei o segundo ano, que seria o primeiro ano da carreira da UBA, ou o segundo ano do currículo inteiro da carreira de medicina da UBA. Enfim, não vou ficar falando sobre isso. Ok, fui fazendo e, tipo, comecei já super empolgado, meu Deus, segundo ano, né? Tudo maravilhoso, lindo, maravilhoso, incrível. Ia nas aulas práticas, né? E, nossa, as aulas práticas eu olhava, meu Deus do céu, tô mexendo em corpos, né? E tudo mais, tudo lindo, maravilhoso. Começou, aconteceu a primeira prova, né? Eu não lembro direito, eu não tinha aprovado, eu não aprovei no teórico da primeira prova de anatomia, que naquela época era locomotor. Agora, esse 2020 que passou, né, eu lembro que colocaram neuroanatomia primeiro, depois locomotor, se eu não me engano. Mas o normal na Barcelona é locomotor, neuro e espláqueno, né, em anatomia. Ok, fiz. A prova eu tava super seguro, gente. Eu fiz flashcards lindos, maravilhosos. Ali o que eu percebi, que daí depois que eu fiz a prova, que eu percebi que eu tava estudando errado. E eu comecei a buscar maneiras diferentes de eu estudar, né? Porque tu não pode ficar inerte. Se tu percebe que tá fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa que tá te ocupando muito tempo e tu sabe que poderia dar uma resumida no tempo ali, né, tipo, facilitar os teus estudos, aí você faz, tá? Aí eu percebi depois dessa prova que daí eu reprovei, mas assim, gente, sério, não foi por falta de estudos, porque desde sempre, do começo até agora, assim, tipo, eu não tinha vida social. Eu, pra ir num barzinho, meu Deus do céu, quando eu ia, que era assim, lá de vez em nunca,
quando eu ia, eu me cobrava super, meu cérebro ficava falando, meu Deus, Rafael, você é um inútil, você é uma merda, o que tá fazendo aqui? Entendeu? Meio que assim, o meu cérebro trabalha comigo, ele fica me cobrando. Então, já começou dali as cobranças psicológicas na minha cabeça e tudo mais, né? E eu sei que, de certa forma, os nossos pais também, eles acabam cobrando a gente e isso acaba piorando a nossa situação, né? Claro que os pais têm que cobrar, mas tem sempre um limite, né? De cobrança. Enfim, e isso fazia com que ficava assim, tipo, eu no caso, né? Ficava mais ansioso ainda, né? Porque eu tenho problema de ansiedade e tudo mais. Enfim, fiz essa prova e reprovei no teórico, né? Pra quem não sabe, tem que aprovar no teórico pra depois ter direito aí no oral, né? Na prova oral e tudo mais. Foi a primeira prova de verdade que eu fiz na faculdade, né? Tipo, as provas do pré-grado não chegam nem perto, assim, da questão de dificuldade e tudo mais. E como eu não tinha treinado, foi um dos meus erros, eu não tinha treinado os choices, né? Que são provas antigas, assim, pra treinar o jeito que é perguntado, esse tipo de coisa nas provas. Eu não tinha esse conhecimento também, porque eu não tinha... Isso geralmente a gente aprende quando faz cursinho no Brasil, né? Que de fazer choice, né? Provas antigas, esse tipo de coisa. E como eu fiz pouquíssimo tempo de cursinho, então eu não via a importância disso. Na verdade, eu acho que aquela época nem me passou na cabeça que eu tinha que fazer isso, sabe? Pra treinar. Mas tem pessoas que não fazem a prova, né? E como lá na hora da prova, eles falam as regras e tudo mais, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, quando terminar, fazer isso, fazer aquilo, esse tipo de coisa. Ali eu comecei a ficar ansioso, mas não era um ansioso de medo, era um ansioso de, tipo, ansiedade, assim, de ficar, ai meu Deus, a primeira prova, estudei pra caralho, tu fica com uma expectativa, assim, absurda, sabe? E, ok, fiz a prova e eu, tipo, fiquei assustadíssimo. Mas pelos meus cálculos, eu ia aprovar, né? Ia tirar 4. Porque lá na Argentina, 4 é 60%. Então, pra tu tirar a nota 4 de 10, tu tem que acertar 60% da prova pra daí poder ir aumentando aos poucos a nota, né? E eu não tirei, se eu não me engano, eu não queria mentir, mas eu acho, se eu não me engano, nessa prova faltou 3 questões para eu tirar a quantidade de questões necessárias, né, para eu poder aprovar. Enfim, aí ali eu já fiquei tipo, meu Deus do céu. Aí eu acelerei muito mais o passo, piorei muito mais a minha saúde, por causa que ali sim que daí, tipo, eu percebi que eu tinha, que parecia na minha cabeça, isso era coisa da minha cabeça, que eu tinha que me cobrar mais ainda. Então, meu Deus do céu. Assim, foi um inferno, porque eu já estudava de segunda a domingo, né? De domingo a sábado. E, e isso já era da minha rotina. Só que assim, eu tripliquei as minhas horas. Eu acho que eu fazia 9, 10 horas por dia estudando. Mais até se duvidar. E isso, querendo ou não, vai te desmotivando. E a primeira de histoembriogenética eu também reprovei. É que, na verdade, reprovar a primeira prova, gente, já vou avisando pra quem entrar no segundo ano, reprovar as primeiras provas é muito normal, porque é bem diferente até mesmo do estilo de pergunta do pré-grado, tá? Então, as primeiras, assim, 1000 e poucos alunos, assim, reprovaram, assim, a faculdade passou o rodo, praticamente. Então, as primeiras, como é bem diferente, o estilo de pergunta, o jeito que pergunta, são matérias, assim, embriogenética, anatomia, são matérias que tu nunca estudou na tua vida, a não ser que você já tenha feito uma faculdade antes e tudo mais, mas se não, você nunca estudou na vida, então as primeiras, pode pedir para qualquer pessoa que até que tá formado já na faculdade, sabem que as primeiras é normal. Porque tu se assusta ali, né? Tu vê que, tipo, tu estuda pra receber um tipo de pergunta e no final tu recebe outro tipo de pergunta com outro estilo de pergunta, esse tipo de coisa, e obviamente você também, como tá no começo, você não sabe o que priorizar, né? Você não sabe o que é importante, e daí você acha que tudo é importante, mas nem metade daquilo seria perguntado, entendeu? Mas como você tá ali, né, afobado, digamos assim, tem que estudar pra caralho, eu vou estudar tudo pra eu ir crânio. Gente, foque nas coisas principais, já é uma dica também. Foque nas coisas principais das matérias.
Porque é melhor você ficar sabendo muito bem as coisas que realmente são bem perguntadas, sempre os temas maiores, assim, que realmente são bem perguntados, do que você querer saber tudo e no final não saber nada direito, tá? Porque numa prova oral, por exemplo, tem professores que precisam, que querem que você saiba um assunto que realmente é importante e eles querem que você saiba, assim, a ramificação da ramificação, tipo, o detalhe do detalhe do detalhe daquele sistema, daquele órgão, enfim. E se você sabe um pouco de tudo, mas não sabe muito daquele tema, por exemplo, que o professor quer, se ele quiser, ele vai te reprovar, entendeu? Que é o que aconteceu comigo, que é o que aconteceu com muitos amigos meus. Então, quero deixar bem claro que os meus amigos também sabem, tipo, não foi por falta de, de estudo, né, que isso aconteceu. Mas isso foi uma prova só, tá? Duas, né, se contar os dois primeiros módulos, né? Do combo e da matéria de anatomia. Foi mais assim, um jeito, tipo, como. E outra, eu venho da escola pública, a gente sabe como é a escola pública, mesmo que na minha cidade, né, no Rio Grande do Sul, as escolas públicas no sul em si, eu acho, tipo, são melhorzinhas, assim, né, principalmente em cidades menores. Então é mais tranquilo, tipo, os meus professores eram os mesmos professores de escolas particulares. Mas mesmo assim, sempre tem uma grade diferente, né? Não foca muito, tipo, por exemplo, nunca aprendi redação, nunca aprendi nada disso, esse tipo de coisa. Então, enfim. Então, tipo, por eu não saber estudar, eu realmente. Foi o primeiro contato que eu tive numa faculdade e em estudar de verdade, porque o que a gente estuda na escola não é 1%, sabe? Do que se estuda numa faculdade. Então, ok, sabe? Tipo, eu identifiquei na minha cabeça que esse foi o motivo, até porque foi uma prova choice, né? Foi uma prova teórica e várias pessoas também aprovaram aquela prova. E várias pessoas também reprovaram, mas bastante gente também aprovou aquela prova. Então, não era um problema da prova, era um problema, no meu caso, foi por eu não saber estudar ainda e tudo mais. E a maior parte dos meus colegas que reprovaram e tudo mais também foi por esse motivo. Um pouco também foi minha ansiedade, que não, às vezes não me deixa pensar muito, né? Porque eu tenho problema de atenção, pra quem não sabe. Eu me trato pra isso. E, enfim, mas eu não quero ficar dando muito achando motivos pra acontecer, porque eu imagino que foi isso mesmo. Porque eu tenho plena certeza que falta de estudos não foi. Foi falta de técnicas pra saber com maneiras que o estudo entre na minha cabeça, né? E que eu consegui correlacionar tudo, que é o mais importante de tudo. Enfim, aí passou a prova de neuro, no caso de anatomia, aprovei o teórico, aprovei o oral. Daí, de história de genética, o da segunda era eu aprovei também. Daí chegou na terceira era ali, e como eu tinha, daí a terceira era eu reprovei no oral. Não. Na terceira era eu aprovei o teórico, reprovei o oral. Daí fui pro recuperatório e aprovei no recuperatório do final do ano. Só que eu fui pro recuperatório de locomotor, lembra a primeira que eu tinha reprovado? E eu estudei, assim, absurdamente, assim, tipo, fiquei um indigente e realmente ali nesse momento eu já estava estudando da maneira que me ajudava e que realmente eu conseguia concretizar as coisas na minha cabeça. Aí fui pro recuperatório e agora como eu posso falar, né, que eu não tenho mais ele como professor, o Pablo, ele me pediu várias coisas e eu tinha acertado a maior parte das coisas e errado em algumas. Ele primeiro tinha começado com um cúbito, que geralmente em locomotor começa com osso. Aí eu falei tudo certo, eu tenho plena certeza que eu acertei tudo que eu falei, eu acertei. Aí perguntou umas outras coisas e no final que eu tinha acertado a maior parte das coisas. Algumas eu me fiz a egípcia, acho que umas duas perguntas eu me fiz a egípcia assim que eu não sabia, né? Eu não falei que eu não sabia, porque tu nunca pode falar que não sabe, senão ele te reprova. Mas eu fiz meio a egípcia assim do tipo, eu sei, tô procurando aqui a resposta, mas não tô achando. Tipo isso. E daí, tipo, eu tinha nota o suficiente para ter aprovado com certeza, no mínimo com 6, pelo que eu calculei e as minhas amigas calcularam, né? Mas no oral vai do professor, se ele tá num dia de pá virada, se ele quiser ele te reprova, infelizmente é isso, sabe?
E não é com todo mundo. E todo mundo sabe que tem esse tipo de professor. Mas não quero me vitimizar aqui, só que quem estuda lá sabe que às vezes o professor tá com a pau virada e não tá querendo, né? E eu fui sabendo de muita coisa. Aí ele me deu, pra finalizar, ele me deu um peroné. Peroné, pra quem não sabe, é quase que uma varinha do Harry Potter, né? É um osso que fica na perna. E ok, eu tinha estudado ele, é dificílimo esse osso, eu tinha estudado o que eu sabia, o que eu lembrava, dava pra provar. Só que ele deu, sempre se trabalha, meio que se estuda lá, sempre tá nos laboratórios, 2 peronês, um super inteiro bonitinho, que esse assim é de boas, e eu não sei por qual motivação ou circunstância ele pegou um que não tava maravilhoso. Dava pra identificar, mas com dificuldade, porque tava quebrado umas partes, assim, tipo, meio lascado, aí tu não conseguia identificar direito. E isso é muito difícil de acontecer, porque geralmente nas provas orais eles dão os melhores preparados, os melhores ossos, mas eu acho que aquele dia eles estavam querendo peneirar ou algo do tipo. Aí, meu filho, eu olhei pra cara dele e fiquei assim, juro, assim, eu fiquei sem entender, eu já tava, na minha cabeça, já tava comemorando. É uma dica, não comemore antes, tá? Antes de aprovar, do professor falar que tá aprovado, não comemore, enfim. Aí acabei reprovando, mas nos meus cálculos eu com certeza teria nota pra aprovar, mas foi uma coisa que aconteceu. Pode ser uma coisa que aconteceu isoladamente, mas acontece com os alunos isso. Não vamos ser hipócritas, né, de falar que acontece com todo mundo, obviamente não acontece, mas acontece, isso pode acontecer. Mas, assim, são casos mais isolados, assim, sabe? Não é com todo mundo, obviamente. E, enfim. Aí eu fui pro recuperatório de locomotor, né, como eu tinha reprovado, fui pro recuperatório de locomotor de fevereiro. Ali, meu bem, ali começou o meu inferno. O meu inferno. Porque as minhas amigas sabem, né? A Águida, a Fernanda, que era minha ajudante na anatomia, elas sabem o rolê que aconteceu no meu recuperatório de fevereiro. Gente, simplesmente eu peguei o Citeiro. Agora eu posso falar, né, e tudo mais, ok. O Citeiro é um dos donos da faculdade, né? Ele é chefe da ajudantia de anatomia, eu acho. Ou da cátedra de anatomia. Eu acho que é chefe da ajudantia de anatomia. Me corrigem aqui se eu tô errado, né? Pra quem sabe. Enfim, só que eu não sabia quem era Citeiro, nunca ouvi falar. Quando ele me tomou, eu tinha aprovado teórico, daí eu fui pra oral, né? E gente, eu olhei, tipo, gente, eu nunca vi esse velho aqui, né? Porque agora eu tenho tanto ranço dele, por mim eu vomitava na cara dele. Eu tenho tanto ranço que é velho, eu falo velho mesmo, porque é um ranço de pessoa. Aí eu nunca vi, né? Fiquei, meu Deus do céu. E depois que eu fui tomado por ele, e assim, eu tenho plena certeza, assim, eu tenho a minha mente, tipo, a minha cabeça super leve. Eu sei que eu poderia ter aprovado super com o que eu tinha respondido, porque eu tinha ido com 7, se eu não me engano, no teórico. Enfim, aí fui com 7 e eu aprovei, eu acertei a maior parte das coisas, e eu tenho certeza absoluta que eu acertei a maior parte das coisas. Ele não tinha me dado osso, ele foi direto pros preparados cadavéricos, né, nos cadáveres e tudo mais. Ele não tinha me dado osso e ele perguntou um monte de coisa, a maior parte eu respondi certo, eu tenho certeza absoluta. Algumas eu respondi com dúvida, e daí ele meio que ficou assim, sabe? Mas depois eu pesquisei e um desses que eu tava com dúvida eu acertei, o outro eu errei. Aí ele me perguntou uma articulação do pé e eu fiquei assim. Eu tava em dúvida entre duas. E eu falei, obviamente, a que tava errada. Aí ele me reprovou. Galera, uma coisa que eu esqueci de comentar é que esse professor, né, o Citeiro, o que ele fez, né, depois de eu ter errado essa questão da pergunta da articulação no pé, ele falou que tomara que, falou bem assim, traduzindo, né, tomara que a minha família não caia no teu plantão, né. Ele falou que não, tomara que a família dele não caísse na minha guarda, e guarda é plantão, né. Aí como é que fica o teu psicológico?
Mas voltando. Pode ser que eu calculei errado? Pode ser, mas eu tenho plena certeza que eu acertei mais do que eu errei. Porque depois, no final, ele falou, tipo, que eu errei e tudo mais, sabe? E daria pra eu ter aprovado, ao menos com 4 daria pra eu ter aprovado. Porque estudar na Argentina, 4 é 10. É tipo isso, entendeu? Então, eu acabei reprovando, né, em anatomia. Daí no segundo ano ali eu tive que recursar anatomia, né? No caso, ano passado e tudo mais. Mas assim, começou metade do ano, eu já fiquei assim, sabe? E por causa dessas coisas, eu tô falando isso, gente, pra vocês entenderem os motivos que me levaram a me desapaixonar, sabe? Comecei a me desapaixonar, sabe? Sabe quando você se sente assim, tu se dedica, se dedica? É a mesma coisa que um relacionamento abusivo, é o mais próximo assim que eu consigo, ah, tipo, explicar pra vocês entenderem, pra quem não estuda na faculdade, esse tipo de coisa ainda não tá na faculdade. É tipo um relacionamento abusivo, sabe? Você se dedica, se dedica, se dedica, se dedica e só vai, tipo, recebendo patada ou, sabe, aquelas faíscas, assim, da pessoa falando coisas ou coisas assim que vão te machucando, coisas pequenas que acumulando viram uma bola, sabe? E por eu não ter uma saúde mental super boa, assim, eu comecei a me desapaixonar, ficar, tipo, ver que parecia que eu ficava pedalando, pedalando e não saía do lugar. Embora que eu cresci muito, assim, tipo, meu Deus, absurdamente, tanto na faculdade em si, né, tipo, eu aprovei muita coisa, né, eu não, tipo, foi só a anatomia mesmo que a anatomia eu amo de paixão até hoje, mas os professores que me tomaram, com exceção de um, né, que é o Gaston, que é, tipo, extremamente maravilhoso, aquele professor, mas nas provas, assim, tipo, começou, sabe, tipo, parecia que eu estudava e ficava pedalando e não saía do lugar. E como eu tenho uma tendência, né, porque eu já sofri de depressão, hoje em dia eu tenho ansiedade porque veio da depressão, né, a ansiedade e a depressão veio meio junto. Então, isso eu já tinha, e eu sou canceriano, então pra quem acredita em astrologia também, né, então tudo fica mais agudo, sabe? Tipo, quando eu fico triste, eu fico muito mais triste do que o normal, de uma pessoa normal, assim, digamos assim, com a saúde equilibrada. Quando eu fico feliz, eu fico muito mais feliz, assim, tipo, extremamente feliz, mais do que o normal. Então, tudo é muito ao extremo pra mim, sabe? E na metade do ano passado, todo mundo, né, começou a refletir de 2020. Aí, metade do ano passado, eu falei, não, já que eu tinha ganhado uma bolsa na Universidade de Palermo, eu me inscrevi para psicologia na Universidade de Palermo, pra quem não sabe, é uma das, eu acho que é a primeira, a melhor universidade particular da América Latina. É a Universidade de Palermo, que fica no bairro de Palermo, lá em Buenos Aires. Aí, como eu, né, é maravilhosa e a mensalidade é um absurdo de caro, é quase tipo, era 2.000 e poucos reais, se eu não me engano. Ano passado eu pagava 2.000 e pouco, que eu pagaria, né, 2.000 e pouco, mas como eu recebi bolsa, né, enfim. Aí, metade do ano eu continuei, né, em medicina, eu consegui aprovar, né, todas as coisas de medicina, não peguei recuperatório. Aí, me inscrevi em psicologia, cursei psicologia esse primeiro semestre. E no final do ano, daí eu fiz aquele vídeo, né? Eu falei que eu ia me decidir o que eu ia fazer e tudo mais. Se eu ia largar a psicologia e continuar na medicina, ou vice-versa, o que eu ia fazer. Mas também na metade do ano eu descobri a quiropraxia, que, querendo ou não, se encaixa muito mais no no que eu gostava, né? E também, tipo, eu sou super área da saúde, né? Tudo que eu gosto de estudar tem a ver com a área de saúde, com cuidar de pessoas, esse tipo de coisa. Aí conheci a quiropraxia, viajei para São Paulo para fazer curso, esse tipo de coisa, ver se eu gostava, comecei a atender, assim, esporadicamente, para ver se eu gostava e tudo mais, né? Daí me inscrevi na faculdade da Embi Morumbi, em quiropraxia, ou seja, eu comecei a estudar 3 carreiras ao mesmo tempo, né? Tava com medicina, psicologia e quiropraxia, né? O bacharel em quiropraxia. Aí no final do ano eu percebi que, meu Deus, sabe? Tipo,
não tava sendo pra mim aquilo. Não por estar cursando 3 carreiras, mas porque entre todas a medicina já, tipo, já tinha consumido muito de mim. E eu decidi que eu vou parar mesmo, sabe? Eu tranquei a faculdade. Não é decisivo assim, eu não vou falar que eu nunca vou voltar. Mas, de momento, eu refleti muito, até fiz terapia. E, de momento, eu tenho que focar mais em mim, sabe? Tipo, focar na minha saúde, porque ela já é meio capenga, assim, né? Pode não parecer, mas ela é meio capenga. Então, ah, eu, eu falei, não, agora não é o momento, entendeu? Depois que e eu tranquei, como eu não vou estar lá em Buenos Aires, eu acabei trancando também psicologia, e vou continuar a quiropraxia. Tipo, falei, não, agora não é o momento, não é o momento de eu sabe? Tipo, eu ainda gosto de medicina, mas eu tenho que me fortificar psicologicamente, pra eu poder continuar, sabe? Porque só eu sei o que eu passei há anos atrás, né, com depressão, esse tipo de coisa. Então, qualquer coisinha que acontece, eu tendo a ir mais pro fundo do poço, assim, sabe? Muito mais fácil, eu fico muito triste, muito fácil. Então, eu decidi trancar, e por questão da minha saúde mesmo. E eu tranquei só. Se eu quiser, eu posso voltar e continuar de onde eu parei. E é isso, basicamente. Agora vocês sabem todo o rolê que aconteceu, né? Mas basicamente o motivo foi coisas pequenas que iam acontecendo e também a falta de eu cuidar de mim, né? Então eu já vou avisando também, gente, não façam o que eu fiz. De se trancafiar praticamente estudando e achar e ficar se cobrando que eu só tenho que estudar. Claro que você tem que estudar super. Segunda a sexta, meu filho, sair só se for extremamente necessário. Sair na questão de ir pra barzinho e esse tipo de coisa. Mas aproveita o fim de semana, porque nem fim de semana eu tinha. Eu e a Alice, né, eu fiquei um ano corrido morando com a Alice. E ela tem essa mania até hoje, né, esse hábito até hoje. E eu vou continuar com esse hábito, né, de estudar bastante. Eu meio que me viciei e foi uma das coisas ótimas que a faculdade me proporcionou, né, que foi eu ter muita gana, muita vontade de aprender e tudo mais. Então eu estudo muito, continuo estudando até hoje. Mas chegou ali 8 horas da noite, tipo, trancar, sabe? Parar. Porque nem isso eu fazia. Eu às vezes corria, ficava corrido estudando até umas 3 horas da tarde e recém ali eu ia almoçar. Então, estude, obviamente estude muito, muito mesmo. Não é nada fácil, tá? Mas obviamente com dedicação e com o tempo, quando você aprender a estudar, se você ainda não sabe, não aprendeu a estudar de verdade, com certeza consegue, tá? Mas tudo tem um limite, então cuide de você também, né? Não precisa necessariamente sair de casa, ir para um barzinho no fim de semana ou fazer farra, esse tipo de coisa. Não é isso que eu me refiro. Obviamente você pode fazer isso, né? Mas faça, sei lá, pega um dia, tipo num sábado ou num domingo. No sábado, por exemplo, estude só até meio-dia e o resto fique pra você, domingo também fique pra você. Faça uma jantinha, saia para os parques. Buenos Aires tá cheio de parque, né? Maravilhoso pra poder fazer isso. Mas é isso que eu me refiro, sabe? Tipo, cuide muito da saúde de vocês. Porque eu sinto que se eu, esse ano, ainda continuasse a medicina, eu sei que eu acho que eu ia terminar de me afundar, sabe? Porque eu tô com a estrutura abalada, então se tu não tratar isso, no meu caso, se eu não parasse, desse um stop ali, me reerguesse psicologicamente, assim, tipo, vivesse um pouco e daí voltar a fazer, se eu não fizesse isso, com certeza eu ia continuar ali e se duvidar eu ia continuar, tipo, reprovar mais do que eu reprovei, né? Até porque eu não reprovei muito também, mas bastou esse pouco que eu reprovei pra eu ficar assim, então imagina
eu insistir em algo com o meu psicológico sofrido e ficar insistindo e ficar empacado mesmo assim, sabe? Então eu decidi dar uma pausa, focar, formar em Quiro. Eu transferi de São Paulo, da Anhembi Morumbi, a quiropraxia aqui para Chapecó, em Santa Catarina. Eu tô na UCF agora. E é isso, eu vou me formar. Os planos como eu amo Buenos Aires, assim, pra mim é a melhor cidade que eu já conheci na minha vida e vai demorar pra uma cidade superar das cidades que eu vou conhecer um dia na minha vida. Vai demorar pra superar Buenos Aires, porque eu acho uma cidade maravilhosa, incrível, assim, incomparável com o Brasil. Em qualquer cidade do Brasil é incomparável. E os meus planos é me formar aqui, falta 3 anos e pouco. Então, me formar aqui e ir pra lá, fazer uma pós na UBA ou algo do tipo, né? Porque eu pretendo voltar a morar um pouco, alguns anos ainda em Buenos Aires. E é isso, gente. Espero que vocês entendam os meus motivos, né? E se não entender, pau no teu cu, porque eu tô nem aí. Eu sei que eu fiz o melhor pra mim. E é isso. Não se esquece de se inscrever aqui e continue me acompanhando nas redes sociais, tá? Porque vai vir bastante coisa legal. Eu não vou ficar muito focando em quiropraxia e estudos, esse tipo de coisa. Eu vou mostrar mais a minha rotina, a minha vida. E vídeos engraçados, né? Que eu gosto muito. É um hobby pra mim fazer vídeo engraçado, principalmente lá no Instagram, no TikTok, enfim. Eu adoro, é meio que o meu hobby, eu faço porque eu me divirto mesmo. E eu espero que vocês continuem me acompanhando. Não esquece de deixar um like, compartilhar esse vídeo com as pessoas, enfim, com um amigo. E é isso. Não esquece de se inscrever, dar um like. Me seguir nas redes sociais, é tudo Rafritzen, tá? E é isso, gente. Beijo, beijo. E até semana que vem, porque semana que vem vai ter vídeo. Mua!